Oi, eu sou a Amanda e hoje a gente vai continuar estudando a lição dos adolescentes dessa semana. Essa semana a gente está na lição 11, título O Fim do Mundo, e agora eu vou ler o texto-chave. Nesse tempo se levantara Miguel, o grande príncipe, o defensor dos filhos do povo de Deus. Muitos dos que dormem no pó da terra ressuscitarão, uns para a vida eterna, outros para a vergonha e horror eterno. Daniel 12, 1 e 2. Como você pensa que vai ser a volta de Jesus? Um pouco antes, um pouco depois, né? No geral, como você pensa que vai ser a volta de Jesus? É sobre isso que a gente vai falar hoje. Quando a proteção das leis humanas for retirada daqueles que honram as leis de Deus em diferentes países, haverá um movimento simultâneo para destruí-los. E à medida que o tempo estabelecido pelo decreto se aproximar, as pessoas conspirarão para atacar em uma noite e dar um golpe. O povo de Deus suplicará por proteção divina. Homens armados, instigados por anjos maus, estarão se preparando para a obra de matar. E então, no momento mais extremo, Deus intervirá. Multidões de pessoas más estarão prestes a se lançar sobre suas presas, quando uma densa escuridão, mais intensa do que as trevas da noite, cairá sobre a terra. Então um arco-íris se espalhará pelo céu, parecendo circundar cada grupo em oração. As multidões iradas serão detidas. Esquecerão os alvos de sua raiva, contemplarão o símbolo da aliança divina e desejarão ser protegidos de seu esplendor. O povo de Deus ouvirá uma voz dizendo: olhem para cima. E assim como Estevão, eles olharão para cima e verão a glória de Deus e o Filho do Homem em seu trono. À meia-noite, Deus revelará seu poder para livrar seu povo. O sol aparece brilhando em toda intensidade. Ocorrem sinais e maravilhas. Os ímpios contemplam a cena com terror, ao passo que os justos percebem os indícios de seu livramento. Em meio ao céu irado, vê-se um espaço claro de glória indescritível. A voz de Deus ecoa com um som de muitas águas, dizendo: está feito. A voz abala os céus e a terra, e acontece um grande terremoto. Rochas partidas se dispersam por todos os lados. O mar se agita em fúria. Ouve-se o agudo grito do furacão, como a voz de demônios. A superfície da terra começa a se quebrar. É como se seus fundamentos estivessem cedendo. Grandes pedras de granizo fazem sua obra de destruição. Cidades orgulhosas vão ao chão. Imensos palácios nos quais as pessoas desperdiçaram suas riquezas sucumbem diante de seus olhos. As paredes das prisões são derrubadas e o povo de Deus é liberto. As sepulturas se abrem e multidões que dormem no pó da terra acordarão, uns para a vida eterna e outros para a vergonha e para o desprezo eterno. Até mesmo aqueles que o traspassaram, aqueles que zombaram da agonia de Cristo ao morrer, e os oponentes mais impetuosos de sua verdade serão ressuscitados para ver a honra colocada sobre o leal e obediente. Aqueles que sacrificaram tudo por Cristo estão seguros agora. Perante o mundo e diante da morte, demonstraram sua lealdade por aquele que morreu por eles. As vozes se levantam em triunfante cântico. Deus é nosso refúgio e nossa fortaleza, auxílio sempre presente na adversidade. Por isso não temeremos, ainda que a terra trema e os montes afundem no coração do mar, ainda que estendam as suas águas turbulentas e os montes sejam sacudidos pela sua fúria. E enquanto essas palavras de confiança santa sobem até Deus, a glória da cidade celestial raia das portas abertas do céu. Então, contra o céu, aparece uma mão segurando duas tábuas de pedra. A santa lei que Deus proferiu no Sinai agora é revelada como padrão para o juízo. E as palavras são tão claras que todos conseguem lê-las, e despertam lembranças que removem as trevas da superstição e da heresia de todas as mentes. É impossível descrever o horror e o desprezo daqueles que rejeitaram a lei de Deus. Os inimigos da lei de Deus adquirem nova compreensão sobre a verdade e o dever. Acontece que já é tarde demais. Eles reconhecem que o sábado é o selo do Deus vivo, mas já é tarde demais. Eles estavam lutando contra Deus. Mestres religiosos
conduziram as pessoas à destruição enquanto alegavam levá-las ao paraíso. A voz de Deus será ouvida declarando que chegou o dia e a hora da volta de Jesus. O povo de Deus vai se colocar em pé ouvindo, com o rosto iluminado pela glória divina. Logo, no leste, surge uma pequena nuvem escura. É a nuvem que cerca o Salvador. Em silêncio solene, o povo de Deus contempla sua aproximação até se tornar uma grande nuvem branca, cuja base é a glória como fogo consumidor. E, acima dela, o arco-íris da aliança. Não mais um homem de dores, Jesus avança como poderoso conquistador. Santos anjos, em vasta multidão, numerosa demais para ser contada, vão com ele. Todo olho vê o príncipe da vida. Uma coroa de glória repousa em sua fronte. Sua face brilha mais que o sol ao meio-dia. O Rei dos Reis desce na nuvem, envolto por fogo ardente. A terra treme diante dele. Os ímpios oram para serem enterrados embaixo das rochas, em vez de precisar enfrentar a face daquele a quem desprezam. Conhecem muito bem aquela voz que penetra o ouvido dos mortos. Quantas vezes, em tons mais ternos, essa mesma voz os chamou ao arrependimento? Quantas vezes eles a ouviram nos apelos de um amigo, um irmão, um redentor? A voz desperta memórias de advertência que eles desprezaram e convites que recusaram. Ali está o arrogante Herodes, que ridicularizou seu título real. Ali estão os homens que colocaram a coroa de espinhos em sua fronte e a imitação do cetro em sua mão. Aqueles que se prostraram diante dele em zombaria blasfema, que cuspiram no príncipe da vida. Aqueles que cravaram os pregos em suas mãos e pés olharão para as marcas com terror e remorso. Com terrível clareza, sacerdotes e governantes vão se lembrar dos acontecimentos do Calvário e de como, movendo a cabeça de um lado para o outro em exultação satânica, exclamaram: salvou os outros, mas não é capaz de salvar a si mesmo. E mais alto que o clamor crucifica-o, crucifica-o, que ecoou por Jerusalém, vai espalhar o lamento desesperado. Ele é o Filho de Deus. Então tentarão fugir da presença do Rei dos Reis. A voz do Filho de Deus chamará os santos que dormem de seus túmulos. Por toda a terra os mortos ouvirão sua voz. Um grande exército, de toda nação, língua, tribo e povo. Das cadeias da morte eles vão se levantar, revestidos de glória imortal. Todos sairão da sepultura da mesma altura com a qual entraram no túmulo, mas todos despertarão com o frescor e o vigor da juventude eterna. Ele transformará nosso corpo humilde e moldará conforme seu corpo glorioso. A forma mortal e corruptível poluída pelo pecado no passado vai se tornar perfeita, bela e imortal. Defeitos e deformidades serão deixados na sepultura. Os remidos crescerão até a plena altura da raça humana em sua glória original. Os últimos traços da maldição do pecado serão removidos. Na mente, na alma e no corpo, os fiéis de Cristo refletirão a imagem perfeita de seu Senhor. Os justos serão transformados, num momento, num abrir e fechar de olhos. Obedecendo à voz de Deus, vão se tornar imortais e, com os redimidos ressuscitados, serão levados para encontrar seu Senhor no ar. Quando os resgatados forem recebidos na cidade de Deus, um brado de triunfo ecoará. Os dois Adões estão prestes a se encontrar. O Filho de Deus receberá o Pai da humanidade, aquele que criou, pecou e cujo pecado causou as marcas da crucifixão no corpo do Salvador. Ao ver as marcas do prego, Adão vai se prostrar em humilhação aos pés de Cristo. A vida de Adão foi cheia de tristeza. A agonia de seu remorso era terrível, pois ele era culpado de ser a causa do pecado. Fielmente ele se arrependeu de seus erros e morreu na esperança da ressurreição. Agora, por meio da expiação, Adão é colocado em seu lar edênico. O Salvador o conduz à árvore da vida e o convida a comer. Ele vê que muitos em sua família foram remidos. Então lança sua coroa aos pés de Jesus e abraça o Redentor. Anjos choraram quando Adão pecou e se alegraram quando Jesus abriu a sepultura para todos aqueles que creram em seu nome. Agora eles veem a obra de redenção concluída e unem as vozes em louvor.
Embora as tristezas, dores e tentações da terra tenham acabado e sua causa tenha sido removida, o povo de Deus sempre terá o conhecimento distinto e inteligente do preço de sua salvação. A cruz será o cântico dos remidos ao longo de toda a eternidade. No Cristo glorificado, eles verão o Cristo crucificado e nunca se esquecerão que Sua Majestade do céu se humilhou a fim de exaltar homens e mulheres, de que ele carregou a culpa e a vergonha do pecado e se escondeu da face de seu Pai até a angústia de um mundo perdido partir seu coração e acabar com a sua vida. Por hoje é só, a gente se vê de novo amanhã. Dá um like nesse vídeo, compartilha para todo mundo, ativa o sininho para a gente estudar a lição junto todo dia e tchau, até amanhã, um beijo.